É Pix ou é cartão? Como você passa mais segurança para o cliente fechar o contrato com você? Vamos falar mais sobre isso? Mas antes eu quero te pedir para você se inscrever aqui em nosso canal, ativar as notificações e também para deixar o seu like. É muito bom quando a gente apresenta a nossa proposta de honorários e o cliente ele contrata os nossos serviços. Então, trouxe algumas informações que a gente precisa observar desde o primeiro contato com esse cliente, sempre com foco em fechar o contrato. O primeiro ponto é: conheça o perfil desse potencial cliente. Saiba quais são as dores, as necessidades, o medo e principalmente por que esse cliente ele te procurou. Às vezes o cliente ele passa para a gente uma situação e quando a gente vai prestar o atendimento é uma outra situação completamente diferente que nem ele tem a ciência daquilo. Aconteceu essa semana aqui no escritório, não foi da minha área, foi do meu sócio, da área civil. A cliente ela chegou com uma demanda. Quando ele foi prestar o atendimento, olhar a documentação, ele viu que era uma coisa totalmente diferente e nem ela sabia o que de fato era. Então, é importante ter essa percepção e mais, ter uma linguagem clara, uma linguagem acessível para explicar ao cliente qual é a real situação dele, né? Qual é o problema dele de fato. Não adianta você falar coisas difíceis, não adianta você falar palavras bonitas e o cliente não entender. O outro ponto é ter uma escuta ativa com o cliente. Evite ficar interrompendo o cliente desnecessariamente. Evite ficar mexendo no WhatsApp, no computador, fazendo anotações. Eu sei, a gente precisa registrar o que está sendo falado durante o atendimento, mas faça isso de uma forma que o cliente ele tenha a sensação de que você está ali ouvindo ele e não que ele está falando com as paredes. É importante ter esse cuidado. Ouça o cliente, entenda o que ele está falando. Assim você evita perguntar coisas que ele já falou e evita também depois estar entrando em contato com esse cliente para perguntar coisas que já foram ditas. Essa situação é sempre muito chata. Outro ponto que eu separei aqui para vocês é que o cliente ele precisa perceber que contratar você é um benefício para ele. Então, durante todo o atendimento, você já precisa estar passando para o cliente essa percepção de valor dos seus serviços. Lembre-se, você entrega valor e não preço. Então, você já deve criar essa sensação na cabeça do cliente. Porque quando você apresenta a sua proposta de honorários, ele não vai olhar o preço que está ali, porque ele já entendeu o valor do seu trabalho. E, por fim, é que quando você já estiver pronto, né, para falar do seu contrato, para apresentar ali a sua proposta, você precisa ter uma pergunta, fazer para o cliente uma pergunta bem direta, bem objetiva. Ao invés de você perguntar assim, então vamos fechar o contrato, você não vai mais perguntar isso. Você vai perguntar se o pagamento é no cartão ou é no Pix. Por quê? As duas respostas, o cliente ele vai estar te contratando. Então, é importante que você analise o seu caso concreto e veja qual é a pergunta que faz sentido. Mas a pergunta tem que ser sempre direta, buscando resposta positiva do cliente. Agora, eu quero fazer uma observação importante. Você pode ser muito bom, você pode usar várias estratégias e o cliente ele não fechar com você. Isso acontece, mas é importante ser intencional e ser estratégico durante os nossos atendimentos. E mais, ter noções de negociações e também noções de vendas. Isso ajuda muito. Gente, se vocês ainda não são inscritos aqui no nosso canal, se inscreve, ativa as notificações e não esquece, deixa o seu like. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.